Uma das coisas que mais me intriga em relação ao desenho é porque que a maioria dos adultos não desenham. Eu acho muito curioso que, independente de você se considerar um profissional em outras linguagens ou não, ou considerar até que você domine alguma coisa, algum aspecto técnico de outras linguagens artísticas, a maioria dos adultos se permitem fazer várias coisas, mas não se permitem desenhar. Por exemplo, muita gente canta no chuveiro, muita gente canta quando está no carro ouvindo rádio, muita gente dança numa festa, muita gente dança com o seu parceiro, sua parceira, mas poucos adultos que consideram que não sabem desenhar se permitem se expressar de alguma forma desenhando de maneira consciente. Porque quando você escreve, você está desenhando letras. Quando você faz um pequeno mapa para alguém chegar na sua casa, você está fazendo um desenho, você está se comunicando através do desenho. É muito provável que você seja um desenhista em potencial, mas você está de alguma forma bloqueando essa maneira de se expressar. E aí eu acho muito curioso essa pergunta, é uma pergunta que é estudada academicamente, que é por que então isso acontece? Por que que a maioria das pessoas adultas não se permitem desenhar ou não desenham? E aí existem algumas pistas, existem algumas questões que a gente pode falar aqui para vocês pensarem, para vocês refletirem. A grande maioria das crianças desenham, a grande maioria das crianças se permitem se comunicar através do desenho. Antes mesmo delas dominarem a fala, elas já podem começar a rabiscar papéis, paredes, chão, com total liberdade, com zero censura. Com o tempo, ela começa a se preocupar com a questão espacial. A criança começa a rabiscar, tenta rabiscar dentro de um papel, dentro dos limites de um papel. Ou no caso de uma casa em que um pai, uma mãe tem uma lozinha, para a criança, ou tem uma paredinha assim reservada para ela tenta ficar fazendo os seus desenhos, os seus rabiscos, a sua comunicação visual dentro daquele espaço. Isso já é uma evolução muito interessante. E o tempo vai passando e ela começa a perceber que existem coisas ao redor dela muito interessantes, como a figura do pai, como a figura da mãe, como a figura dela, a casinha em que ela mora, e ela começa a tentar, do jeito dela, com bastante liberdade, retratar isso nos seus desenhos. E ao retratar isso nos seus desenhos, ela começa a imaginar muitas coisas, ela começa a imaginar histórias fantásticas. Uma das coisas mais interessantes que tem no mundo é você sentar do lado de uma criança que está desenhando ou que acabou de desenhar e você perguntar para ela o que é que está por trás daquele desenho. Ela vai te contar uma história super linda, super longa, é muito bacana. Um desenho para uma criança tem um significado muito maior do que aquilo que está impresso no papel. Só que o que é que acontece? Quando ela chega mais ou menos nos 6 anos, ela precisa se alfabetizar. E aí nesse processo de alfabetização, ela começa a receber uma série de pressões externas e em muitos casos, nesse momento, ela deixa o desenho de lado. Ela percebe que o desenho pode ser uma linguagem que deve ser colocada de lado para não atrapalhar, de repente, os estudos, o aprendizado da alfabetização. Caso essa seja uma criança que passe por esse obstáculo e continue desenhando, ela provavelmente vai se deparar com um novo obstáculo no final da infância dela, no começo da adolescência, ali no período da pré-adolescência. A estética dela começa a mudar, a exigência interna começa a mudar, ela começa a buscar uma série de recursos de autoafirmação, então ela começa a comparar o desenho dela com outros colegas, com irmãos, com adultos, com outros artistas e começa a se julgar muito. Nesse momento ela não tiver um apoio, um incentivo, uma compreensão de que é importante ela passar por essa etapa e continuar desenhando, ela pode não se sentir capaz, ela pode achar que não tem o famoso dom, entre aspas, ou não tem uma vocação para aquilo, ou que não tem jeito para aquilo, e acaba se podando, acaba parando o processo do desenho, consequentemente se torna aquele adulto com uma ideia fixa de eu não tenho talento para desenhar, eu não tenho jeito para desenhar, então eu não vou me permitir desenhar. Se isso acontece com você, significa que você tem uma forma de comunicação a menos, significa que você tem uma maneira a menos de se comunicar com o mundo, porque tem coisas que só o desenho é capaz de passar, tem emoções, pensamentos, sentimentos que só o desenho é capaz de passar e que não tem palavras, não tem dança, não tem música, não tem filmes que conseguem passar essa mesma coisa. Eu vou dar um conselho a você. Volte a ser criança. Tente encontrar uma criança dentro de si e se permita desenhar.
se permita desenhar como uma criança, livremente. Se você não interromper esse processo, você vai evoluir nessa comunicação, você vai ter mais vocabulário imagético e você vai conseguir desenhar. Eu sou o Daniel Brandão, sou quadrinista, ilustrador, professor de arte. Eu possuo um estúdio com o meu nome e agora eu estou também produzindo conteúdo online. Esse vídeo ele vai para o YouTube, para o nosso canal do YouTube e vai para o Facebook também. Então se você estiver no YouTube, curte aí, se inscreve no nosso canal. Se você estiver no Facebook, curte, compartilhe o nosso vídeo. Vou ficar muito grato, muito obrigado por isso. Até a próxima.